Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Gisele Alves, sou psicopedagoga e hoje eu trago para vocês o curso de Introdução a Neurociências. Vamos lá? Bom, o que é neurociências, né? Como que a gente configura o termo neurociências? É o estudo sobre o sistema nervoso, suas funções, estruturas cerebrais, através de análise e observações, estudando as patologias, lesões e fisiologia. A neurociência deriva da palavra neuroske, que significa nervos, né? Uma palavra grega aí. Seu campo de estudo, em síntese, é o estudo científico do sistema nervoso de uma forma ampla, assim compreende 5 disciplinas. Bom, nós temos aí a neurociência molecular, que trata da função das moléculas, a celular, que estuda a constituição e função das células no sistema nervoso, a sistêmica, que descreve e analisa as regiões do sistema nervoso e ela está ligada à neuroanatomia. Nós temos a comportamental, que ela é ligada diretamente à psicologia, especialmente à psicologia comportamental. Relaciona o estudo do organismo com o meio que ele está inserido, centrando seu estudo sobre os comportamentos internos, como pensamentos, emoções, comportamentos visíveis como a fala, gestos e outras ações em geral. Então, nós temos aí a neurociência subdividida, né? Só que o nosso foco de estudo dentro do curso é estudar a neurociência cognitiva. O que vem a ser essa neurociência cognitiva, né? Nós vamos ver posteriormente como esse cérebro aprende, quais são as capacidades, como ele processa e armazena essa informação, como responde aos estímulos a essas informações. Então, posteriormente, nós vamos ver isso aí, todas essas questões, como que esse cérebro aprende. Bom, se tratando da neurociência cognitiva, nós temos aí, né, que seu centro de estudo sobre os comportamentos ainda mais complexos, como memória, aprendizagem, enfim, a capacidade cognitiva de uma determinada pessoa em um determinado momento. Então, a neurociência cognitiva, ela vai tratar única e exclusivamente dos processos de aprendizagem, do processo de armazenamento, de memória, de retenção de memória, né? Foco e atenção. Bom, para a gente estudar neurociências, a gente tem que entender esse cérebro, né? O que é esse cérebro? Como que esse cérebro é composto? Quais são as partes dele? Como ele subdivide-se? Né? Como que a gente pode estruturar aí, fazer o mapeamento desse cérebro, entender um pouquinho mais? Bom, sabendo que o cérebro é a parte mais desenvolvida do encéfalo, ele pesa aproximadamente 1,3 kg, apenas 2% do peso do nosso corpo. Porém, apesar disto, recebe cerca de 25% do sangue que é bombeado pelo coração. Ele tem um aspecto aí de uma nozinha, né? Aquela noz que a gente come, então, com um aspecto semelhante ao miolo de uma noz, sua massa de tecido cinza-rósea apresentam 2 substâncias, né? Que substância é essa? É uma substância branca na região central e uma cinzenta, na qual forma-se o córtex cerebral. Bom, a gente tem aí um desenho de um cérebro, né? Esse desenho está de lado, né, como se o cérebro estivesse de lado, e nós temos aí essas coresinhas, temos a azul, a verde, a laranja e a vermelha, e nós temos aí embaixo o cerebelo, que são essas fibrazinhas aí com um tom meio de laranja, né? Então vamos entender esse cérebro. Nós temos aqui o lobo frontal. Onde fica o nosso lobo frontal? Bom, gente, pegando o nosso cérebro aqui, nós temos essa subdivisão, nós temos nessa localização aqui nosso lobo frontal, tá? Parietal, onde fica nosso lobo parietal? O lobo parietal fica exatamente aqui, ó, nessa partezinha do nosso cérebro, tá? E temos o lobo occipital. Onde fica esse lobo occipital? É aqui atrás, bem localizado aqui na parte da nuca. E o temporal? A gente tem que lembrar das têmporas, né? Ó.
temporis, o nosso lobo temporal, fica na lateral, tá? Bom, dentro desse cérebro nós temos aí, né, o córtex cerebral, que é essa parte superior aqui do cérebro, né? Isso, claro, dentro do nosso cérebro. Nós temos o sulco cingulado, que é essa linhazinha aqui dentro do cérebro, o corpo caloso de encéfalo, a comissura anterior, vemos aí o lobo temporal, o mesencéfalo, a ponte de Varolli e a medula. Nossa, mas quanto conteúdo eu tenho que estudar? Realmente o nosso cérebro, ele é um labirinto de informações, né? Então a gente tem que entender aos pouquinhos como ele funciona. Só que o nosso objeto de estudo aqui hoje não é entender a anatomia cerebral, e sim as funções que o cérebro exerce para resultar na aprendizagem. Que o nosso campo de estudo basicamente será a aprendizagem. Então vamos lá. Mais uma vez, mostrando aí o lobo frontal em laranja, o parietal em azul, o occipital em verde, o temporal em rosinha, o tronco cerebral em amarelo e o cerebelo em vermelho. Tá? Mais uma vez, a nossa anatomia cerebral. Bom, e aí a gente se pergunta assim, para que eu tenho que aprender as partes do cérebro? Bom, a gente já está chegando no ponto onde a gente precisa entender da neurociência cognitiva, né? Qual a importância de se aprender as partes cerebrais? A gente precisa entender quais funções elas exercem. E aí, quando a gente tem um paciente, um cliente, uma criança, né, um adulto, um adolescente com algum problema na função executiva, a gente tem que estimular aquela área cerebral. E aí, como que a gente estimula? A gente sabe exatamente, né, que, por exemplo, a criança tem tal transtorno. A gente sabe que aquele tal transtorno atinge tal área cerebral. E dentro daquela área cerebral, a gente vai fazer atividades e estimulação cognitiva para atuar juntamente naquela área cerebral. Então vamos lá. Na parte do lobo frontal, nós temos aí as funções de tomadas de decisões, palavra falada, expressão da personalidade, associação motora, movimento consciente e sensação consciente. Já no lobo parietal, nós temos aí as imagens mentais. Não sei se dá para vocês verem aqui a setinha, né? Deixa eu colocar aqui para vocês o cursor. Olha, essa setinha aqui como imagens mentais, né? Tá vendo aí as imagens mentais? Bom, temos aqui a visão, aí a gente já passa aí para o lobo occipital, a visão, tá? E a memória visual, desculpa. Esse mapazinho aqui tem bastante setinha, então tá um pouco confuso. Mas eu vou passar para vocês posteriormente quais áreas exatamente do cérebro, com as suas funções executivas, com as setinhas mais vivas. Mas desse daí já dá para perceber basicamente quais são as funções do cérebro, tá? Temos aqui, ó, no temporal, integração da linguagem. A setinha tá bem clarinha ligando lá no lobo temporal. Temos aí também a memória auditiva, a setinha também bem clarinha ligada ao lobo temporal. A audição, também no lobo temporal, setinha bem clarinha ligada ali, tá? Nós temos também, tá vendo aí que o nosso cerebelo tá roxinho, né? Mais escuro, com a cor roxinha. Então, nós temos aí o processamento do movimento. Bom, eu quero lembrar que todos esses mapinhas que eu estou mostrando aqui, de funções executivas, da anatomia do cérebro, nós temos aí um mundo de cores, né? Só quero lembrar vocês que essas cores são figurativas, tá bom? Para vocês entenderem basicamente as áreas do cérebro, como que elas funcionam. Vamos lá. E aí, fazendo esse comparativo, né? Vendo a neurociência em base do aprendizado, como que esse cérebro aprende, nós temos aí as funções dos dois hemisférios do cérebro. Então, a gente estava vendo o cérebro de lado, né? Agora nós estamos olhando o cérebro na perspectiva de cima.
Então, olhando sobre o cérebro, nós temos aí a divisão do hemisfério esquerdo e do hemisfério direito. Vamos lá para o hemisfério esquerdo, quais as qualidades que esse hemisfério possui? Bom, ele é racional, lógico e matemático. E temos aí a parte intelectual, temporal, histórico, né? A questão do tempo mesmo. O ativo, explícito, analítico, linear, sequencial, focal, masculino, temporal, verbal, lógico, racional e argumentador. Vale lembrar que os lados dos hemisférios do cérebro não tem masculino e feminino como homem e mulher, tá? Então, ele tem aí a característica de masculino, tá? Mas não significa ser de homem. Então, vamos lá. Direito, intuitivo, criativo e artístico. Ele é um lado mais sensível, eterno, atemporal, receptivo, tácito, gestáltico, não linear, simultâneo, difuso, feminino, espaço, espacial, intuitivo, irracional, experimental. Nós temos essas características aí dos hemisférios, né, masculino e feminino, justamente porque as características parecem realmente com as características de homem e de mulher, mas não necessita dizer que o cérebro esquerdo ou direito seja só masculino e seja só feminino, tá? Bom, e aí a gente vai no nosso campo de estudo, que é a neurociência cognitiva. O que vem a ser essa neurociência cognitiva? É uma área acadêmica que se ocupa do estudo científico dos mecanismos biológicos subjacentes à cognição, com foco específico nos substratos neurais dos processos mentais e suas manifestações comportamentais. Nossa, mas é complexo, né? Vamos aprender mais sobre isso. O que a neurociência cognitiva ela estuda? Ela estuda a memória, ela estuda o pensamento e ela estuda as formas de aprendizado. Então, é basicamente essas formas como o sujeito aprende que a gente vai se focar na neurociência cognitiva, tá? Então, nós temos a compreensão na prática sobre como nossa mente processa essas informações, como isso nos possibilita aprender, a desenvolver e acumular conhecimentos e aperfeiçoar as múltiplas inteligências. Então, um cérebro bem estimulado é um cérebro que vai se desenvolver bem, né? Nós temos aí a nossa neuroplasticidade que a gente vai ver posteriormente, a gente vai falar sobre a neuroplasticidade. Então, o que temos que nos focar agora é como esse cérebro aprende, como que ele processa e armazena as informações. Então, vamos lá? Bom, conhecimento do cérebro humano abre as possibilidades aos professores para elaborar, definir e organizar melhor conceitos sobre aprendizagem. Então, o professor ele tem que conhecer, ele tem que dominar esse cérebro, não só o professor, né, o psicopedagogo, o psicólogo e todas as demais áreas que lidam com a aprendizagem, né? Então, a gente tem que conhecer esse cérebro humano, saber quais as possibilidades que existem em formas de aprendizado desse cérebro, para a gente elaborar estratégias de aprendizagem. E são essas estratégias que a gente tem que conhecer bem esse cérebro do aprendente para a gente traçar metas que sejam produtivas, né? Estímulos necessários e objetivos para esse sujeito aprender. Bom, então a gente já sabe que a gente tem que aprender, né, que cada área do cérebro tem sua importância e cada área do cérebro precisa ser estimulada. Bom, então a gente tem que conhecer aí sobre cada área do cérebro. Cada um precisa interagir com o outro, mas qual o papel e função de cada região cerebral, né? Onde o aprender tem realmente a sua sede e necessita ser estimulado adequadamente. Então, nós temos aí, né, pontos em que a gente vê características de cada área do cérebro que a gente precisa estimular quando esse cérebro está aí paradinho, né? Paradinho que eu falo não é morto não, tá? Paradinho que eu falo assim, estímulo. Então, por exemplo, uma criança com um transtorno de aprendizagem, né, um transtorno específico de aprendizagem, a gente tem que entender a área do cérebro dela para a gente estimular. Poxa, mas como que eu faço isso, Gisele, dentro de sala de aula quanto professor?
Não é tão difícil assim. Primeiro você tem que entender cada área do cérebro, tá? Eu entendi as funções executivas desse cérebro. Bom, então as minhas atividades que eu vou passar, eu vou estar estimulando esta área do cérebro, né? Então, quando eu for dar uma atividade lúdica, sensorial, motora, uma atividade extra classe para essa criança, para esse adolescente, eu sei exatamente o que eu estou querendo buscar, né? Então é importante a gente estar atento o que a gente precisa buscar desse cérebro, ter como resposta. Então, o brincar, quando eu falo da brincadeira, dos jogos de tabuleiro, né, dos estímulos, o brincar ele não pode ser apenas um brincar. Deixar o jogo à parte, deixar que a criança manipule o jogo, né? Sem algum objetivo, sem algum estímulo. Então é importante o professor, o psicopedagogo entender que cada área do cérebro tem sua função executiva e que cada jogo estimula tal função. Tá aí o que é da questão, tá? Então vamos lá para a função do cérebro. Temos aí no lobo frontal o movimento, o pensamento, o planejamento, o raciocínio, o comportamento que vem a ser as emoções neste caso, a memória, a linguagem e a expressão, tá? Temos aí no parietal, lembra que o lobo frontal tá aqui, tá bom? O parietal, localização espacial, recepção e processamento sensorial do organismo, leitura, compreender as relações espaciais, tá? Lembrando, parietal, aqui. Temos aí temporal, lembrando, aqui. Linguagem, compreensão, comportamento, memória, audição, habilidade para matemática, tá? Aí as habilidades para matemática no lobo temporal. Olha como que a gente estimula, né? Occipital, aqui, visão, né? E equilíbrio. E nós temos também a parte do equilíbrio aparecendo de novo lá no cerebelo. Lembra do cerebelo? Aquele miolinho ramificado, né? Cheio de veiozinho que está aqui, localizado aqui. Bem nessa parte, esse buraquinho que a gente chama aqui da nuca, né? Essa cavidadezinha. Então, nós temos aí o cerebelo, que é responsável pelo equilíbrio, pela coordenação e pelo tônus muscular. Tá? E temos aí também o tronco encefálico. Nós temos nas funções básicas a respiração, os batimentos cardíacos e a PA, pressão arterial, temperatura do corpo e manutenção do ciclo vigília-sono. Olha como o tronco encefálico também é algo muito importante para a gente estudar e conhecer, tá? Então vamos lá, nós temos aí várias classificações aí do nosso corpo, né? Eu coloquei auditivo, visão, olfato. O que são, basicamente, por que eu coloquei isso aí, auditivo, visão e olfato? Porque são os nossos canais de aprendizagem básicos, né? A gente aprende ouvindo, vendo, né? O nosso olfato também, ele aprende, né? Ele leva informação ao cérebro para a gente aprender, por exemplo, aquele cheirinho do café, aquele cheirinho do bolo da vovó. Quando a gente sente um cheiro específico, né? A gente vai lá, reativa a nossa memória, porque tá lá guardadinho aquele cheirinho típico, né? Ou da nossa infância, um perfume, enfim. A visão também. E a audição, o que a gente ouve, uma música, por exemplo, né? As lembranças que vão ativando o cérebro. E nós temos aí, né? Recepção. O cérebro recebe informações pelos seus sentidos, única e exclusivamente pelos seus sentidos. Nós temos também o tato, tá? As pessoas surdas, mudas ou cegas e surdas, né, elas usam muito o tato para se comunicar, né? Geralmente as surdas, a questão da Libras, né, que utiliza as mãos, não só a questão sensorial do tato, mas nós temos também
o surdo, o cego e surdo, né? Que o cego e surdo, como que ele vai se comunicar? Olha, através dos sentidos. Ele está tocando a mão de outra pessoa e através do sentido ele se comunica. Interessante isso, né? Bom, o armazenamento, o cérebro retém essas informações que ele recebe, ele armazena essa informação e consegue acessá-la em larga escala. E temos a análise. Esse seu cérebro, ele reconhece padrões e organiza informações no modo que façam sentido. Quando nós temos aí uma prateleira de livros ou um guarda-roupa, eu comparo bem assim, né? Quando a gente precisa ver lá tudo bagunçado, precisa pegar, vamos supor, um livro, né? Um tema de um livro, está lá tudo desorganizado, você não sabe, tem centenas de livros ali, por onde eu começo? E o cérebro é basicamente isso. Ele pega as informações e organiza, ele faz uma categorização dessas informações, tá? Para que façam sentido. Vamos comparar novamente a prateleira de livros. O que vai fazer? Por assuntos, por ordem alfabética, né? Então ele faz uma classificação. No cérebro, ele faz uma classificação, uma organização para que esses padrões façam sentido de aprendizagem para a gente. Bom, na saída, o cérebro libera essas informações de diferentes formas, seja ela através do pensamento, falando, desenhando, né, movimentando e todas as outras formas de criatividade. Então, nós temos aí a forma que a gente expõe a nossa aprendizagem. Então, vamos recapitular? Calma, vamos lá. Nós temos aí, a gente processa a informação através da visão, audição, olfato, a gente aprende através do tato também do paladar a gente aprende, né? A gente não pode esquecer. Então o cérebro ele armazena, ele analisa, armazena, organiza essas informações, posteriormente ele armazena, processa, retém e expõe, tá? Vamos de novo, recebe a informação através dos seus sentidos, reconhece esses padrões da informação, organiza, armazena, retém essa informação, processa e expõe. Expõe através de quê? Da fala, da escrita, dos movimentos, do pensamento, tá certo? Então vamos lá. Agora nós vamos falar sobre o nosso objeto de estudo, a aprendizagem, né? O que é essa aprendizagem? Então, nós temos aí, falando sobre atenção e memória, Luria, 1984. A atenção é um processo neural básico responsável pela escolha dos elementos essenciais para a criatividade mental e mantém uma severa vigilância sobre o curso organizado dessa atividade. Também possui um grau de direção e seletividade. Entre muitos estímulos, o homem só responde àqueles poucos que são fortes ou que parecem importantes, correspondendo aos seus interesses, intenções ou tarefas imediatas em busca de atingir objetivos e metas buscadas. Complexo, né? Mas vamos entender um pouquinho melhor isso. Bom, o que Luria diz aí? Que o nosso cérebro é seletivo, né? Para que a gente aprenda, a gente tem que ter o desejo de aprendizagem. E quando ele fala de direção e seletividade, ele seleciona o que ele quer, o que mais chama a atenção dele. Tá? Então ele fala assim, entre muitos estímulos o homem só responde àqueles poucos que são fortes ou que parecem importantes. Então quando eu falo para você professor, para você psicopedagogo, o seguinte termo, olha, a criança, o adolescente, o adulto, ele tem que despertar o desejo de aprendizagem e essa aprendizagem tem que ser significativa para ele. Uma aprendizagem produtiva, uma aprendizagem desejosa, né? Algo que ele tenha vontade de explorar e de conhecer, tá certo? Bom, nós temos aí
falando sobre a atenção. Quais essas habilidades de atenção? Então, não basta apenas a gente entrar em contato com a aprendizagem, né, e achar que a gente vai reter essa aprendizagem. Primeiramente, basicamente, a gente precisa entender que essa aprendizagem necessita de uma atenção. Quando o cérebro, quando a gente não está atento a algo, o que acontece? A gente se dispersa, né? A gente fica lá pensando, vagando nos pensamentos, pensando em várias coisas, às vezes dentro de sala, às vezes alguém conversando com a gente não está prestando atenção basicamente naquilo que a pessoa está falando. O que a gente faz? Fica lá, ó, viajando, pensando em várias coisas. Então a gente não está tendo atenção. E aí quando a professora ou alguém fala assim, fulano, você está prestando atenção em mim? Olha só, eu falei, o que eu falei? Aí a pessoa fala assim, não sei. E é basicamente isso, tá? Quando você não disciplina seu cérebro para ficar atento a alguma situação, você se dispersa, você não foca, não armazena a informação. Então, é preciso que a gente discipline nosso cérebro. Ora, Gisele, como um TDA vai disciplinar seu cérebro para atenção? Aí são outras questões, né? Que às vezes infere a questão medicamentosa, às vezes infere vários exercícios e atividades de atenção, para que a gente discipline esse cérebro a ficar atento, tá? Nós temos 3 tipos de atenção aí, classificadas. Atenção sustentada, que é a capacidade que o cérebro tem de se manter focado e atento à tarefa que está sendo executada. Vamos lá. Eu estou fazendo uma atividade, eu estou me focando naquela atividade, tá? Então, eu tenho uma atenção sustentada. Vamos falar da atenção seletiva. O que vem a ser essa atenção seletiva? Bom, é a capacidade de manter o foco, apesar de entradas sensoriais, também conhecidas como distrações. Tem aquelas pessoas que conseguem manter o foco tendo algumas distrações exteriores. Por exemplo, uma música, né? Ou alguém se movimentando, alguém falando na sala de aula, principalmente as crianças que têm uma dificuldade na atenção, no foco na atenção, né, que alguma criança levanta ou faça algum barulho, né, isso dispersa basicamente todo o foco dessa criança. Então, nós temos aí na classificação a atenção sustentada, que a gente já falou, e temos essa atenção seletiva, que essa pessoa consegue, mesmo com os estímulos externos, ainda prestar atenção no conteúdo, tá? E nós temos a atenção dividida. Olha o que é essa atenção dividida. É a capacidade de lembrar informações e manter o foco em alguma coisa enquanto realiza uma outra tarefa. Geralmente as mulheres falam assim, nossa, então eu tenho atenção dividida, porque eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu estudo, né? Então assim, essa atenção dividida, né, esse cérebro ele tem essa capacidade de lembrar de informações e mesmo assim manter o foco. Ela está executando uma tarefa, mas está pensando em outra coisa, tá? E mesmo assim esse cérebro consegue manter o foco. Legal isso, né? Então vamos lá? E agora a gente vai falar da memória. Muitas pessoas falam assim, nossa, eu não consigo lembrar, nossa, eu não consigo armazenar, né? Nós vamos entender o porquê muitas pessoas não conseguem se focar, muitas pessoas não conseguem memorizar, tá? Bom, a memória consiste na retenção e capacidade de recuperação de informação, experiências pessoais e processos tais como hábitos, procedimentos e aptidões. Bom, estudos recentes no campo da neurociência apontam para que a construção de memória seja realizada por meio de um processo distribuído, ocorrendo em diferentes partes do cérebro, de codificação coordenada de conexões neuronais. Bom, a recuperação do evento memorizado é feita por meio da ativação do circuito neuronal envolvido no processo de memorização do evento em questão, originando por esta via uma imagem cerebral correspondente a que ativou o cérebro quando da memorização, informação que persiste no cérebro durante certo intervalo de tempo. Então, a gente viu aí
né, que no campo da neurociências aponta que para a construção de memória seja realizada por meio de um processo distribuído, né, ocorrendo em diferentes partes do cérebro de codificação coordenada das conexões neuronais. Então, nós temos aí no campo da neurociências, né, essa construção de informação para que tenhamos a memória. Então, o que vem a ser essa memória? A recuperação do evento memorizado. Pegamos uma imagem, uma situação, é armazenado, a gente memoriza, né? Como que é feita essa memorização? Através da ativação do circuito neuronal, né? Depois, por via de uma imagem cerebral, a gente consegue ativar essa memória, tá? Durante um certo intervalo de tempo. Bom, nós temos aí vários tipos de classificações de memória. Nós temos a memória de curto prazo. Este tipo de memória é que retém a informação por menos tempo, até que ela seja esquecida ou guardada. Então, na memória de curto prazo, é aquela seguinte situação. A gente recebeu alguma informação, né? Armazenou lá, naquele tempinho, tá? E aí, de repente, passam alguns dias e a gente esquece completamente. Então, essa é a memória de curto prazo, tá? Ela retém informação por menos tempo, até que ela seja esquecida ou guardada. Não esqueça isso. Olha a memória aí. Tá? Memória imediata, nós temos a memória de trabalho e a memória de longo prazo. Na memória de longo prazo, que é uma memória mais extensiva, né, que a gente armazena mesmo a informação e guarda e retém essa informação, recapta essa informação em qualquer momento, de longa escala. Então, nós temos aí a declarativa, a não declarativa, a semântica e a episódica, né? Só que nosso objeto de estudo, né, como eu falei com vocês que é a aprendizagem, então a gente tem que focar em quê? Na atenção, na memória, na retenção dessas informações, na reprodução dessas informações, como esse cérebro categoriza todas essas informações, tá certo? Então, vamos lá, a gente tem aí 4 fases da memória. Primeiro é a atenção, depois é a compreensão, depois é o armazenamento e depois a recuperação. Então, a gente atenciona para o objeto, tá? Atencionei. Meu cérebro recebe essa informação, tenta compreender. Lembra lá da organização, né? Da seletividade da organização? Aí ele organiza, começa a compreender. Nisso ele vai armazenar e depois ele recupera. Como, por exemplo, eu aprendi uma disciplina nova, né? Eu tenho que exercitar essa disciplina para que eu tenho que ter atenção, basicamente, compreender. Olha o fato da compreensão ser muito importante, compreender, né, cognitivamente, e nosso cérebro precisa compreender internamente para que a gente possa buscar posteriormente essa memória, tá? É como estudar para a prova e passa alguns tempos, a criança, o adulto ou quem esteja estudando, né, para um conteúdo, ele consiga recuperar essas informações, tá certo? Na atenção é fundamental para iniciar o processo de memorização. A gente tem aí o cérebro que tenta se antecipar para adivinhar o que vai acontecer. Na compreensão, ele compreende a informação, entende a lógica, as conexões das informações, lembra que eu falei lá na categorização, você tende a memorizar com muito mais facilidade a informação que você entende e não que você decora. Lembra que eu falei da compreensão, que é necessário compreender esse objeto de estudo e entender esse objeto de estudo para que o cérebro categorize e armazene essa informação, tá certo? Então vamos lá, armazenamento. Temos a internet, livros, jornais e novas ferramentas de comunicação trazem mais informações para o nosso cérebro. Mas o homem sempre vai ter acesso a muito mais informações do que o cérebro consegue armazenar, tá? Recuperação. Nosso cérebro hierarquiza as informações
E a recuperação é a maior prova disso. Associações como cor, cheiro, som dão pistas à informação que precisamos lembrar e facilitam a recuperação. Essa parte da recuperação é um conteúdo muito extenso, muito importante, muito gostoso de se falar, porque a gente tem a seguinte situação, né? Nessa primeira frase aí, ele fala assim, ó, nosso cérebro hierarquiza as informações e a recuperação é a maior prova disso. Lembra que eu falei do desejo de aprendizagem? Quando você entra em contato com algo que você tem desejo de aprender, justamente isso, o cérebro, ele vai hierarquizar as informações das mais importantes, as mais impactadas. Então, assim, uma outra situação muito importante, o nosso cérebro tem uma capacidade muito grande de armazenar informações que impactam os nossos sentidos, seja ela positiva, seja ela negativa. Por exemplo, um dia extremamente feliz, alegre, uma emoção muito grande que você vivenciou e experimentou. Como eu sempre falo, nós somos sempre sinestésicos, né? Então, essa experiência que teve marcou para a pessoa, né? O que o cérebro faz? Ele vai jogar lá na nossa memória, né? Aquele fato importante vai ficar lá, ó, direitinho sempre. E quando a gente quer, a gente busca aquele momento e relembra tudo como se fosse no momento, no agora ou até no ontem, né? Não nada muito longo. As experiências vividas de uma forma com uma emoção muito acentuada, né, que impactam os nossos sentidos, elas ficam armazenadas no nosso cérebro. E temos também um lado negativo, né? Um trauma, um acidente, algo que o cérebro tende a armazenar também porque impactou os nossos sentidos, tá? Então é importante a gente lembrar que o professor, o psicopedagogo, ele tem que estar atento nas informações que estão sendo passadas. Essas informações têm que ser impactadas, né? De um modo claro que positivo. Bom, e nós temos aí a memória de curto prazo, né? É a memória que retém informação por menos tempo até que ela seja esquecida ou guardada. E aí vocês lembram que eu falei da memória imediata, né? Daquelas partes da memória de curto prazo e partes da memória de longo prazo. A memória imediata retém informação logo que é recebida. Um exemplo é quando somos apresentados o nome de uma pessoa que acabamos de conhecer. Por exemplo, qual o seu nome? Ah, meu nome é Gisele. Aí a pessoa fica assim, Gisele, tá? Passa um tempo depois, às vezes vê na rua, tem pessoas que conseguem armazenar bem, gravar, né, a fisionomia com o nome, associar. E aí tem pessoas que não. Aí você fica assim, gente, eu lembro daquela pessoa, mas não me recordo o nome. Isso acontece com a maioria, né? Bom, memória sensorial, que é a memória de trabalho, embora muitos pesquisadores a identifiquem como sinônimo de memória de curta duração, este conceito é muito simplista. A memória de trabalho é um sistema de multicomponente com capacidade limitada relacionada à manutenção temporária e processamento da informação durante a realização de tarefas diversas. Quer um exemplo prático de memória de trabalho? Então vamos lá. Nós utilizamos em cálculos mentais, por exemplo, quando executamos um conjunto de operações mentais simultaneamente, ao fazer uma multiplicação, tá? Aqui dei o exemplo de 73 vezes 73. Para que possamos chegar ao resultado correto, devemos realizar várias manipulações com os números em ordem, né? E ao mesmo tempo armazenar resultados parciais. Bom, memória de longo prazo. A memória de longo prazo é a que retém recordações de episódios e fatos da nossa vida. São elas declarativas e não declarativas. Nós temos aí na declarativa, que são as lembranças que fazem parte dos fatos que você consegue contar. As perdas de memória declarativa são comuns durante o envelhecimento e podem estar relacionadas ao fato de dar menos atenção aos fatos corriqueiros. Ao mesmo tempo, podem estar associadas a doenças como estresse crônico, depressão ou mesmo as temidas demências, como o mal de Alzheimer, né? Então, a gente tem aí, na memória declarativa, são esses fatos que a gente consegue recapitular e contar, né? Então, quando se tem uma demência, um Alzheimer ou até mesmo uma depressão, algum fator que impede essa recapitulação, né, a gente tem essa perda
de memória. Então a gente fala que é perda de memória declarativa, tá? Que é comum aí no envelhecimento. As não declarativas são memórias que não podem ser contadas ou ensinadas oralmente. Um bom exemplo disso é aprender a dirigir, né? Quando a gente aprende a dirigir, a gente tem lá a parte teórica, depois a gente tem a parte prática, onde a gente pega todo um sistema, né? Um mecanismo sensório motor ali de direção. Então a gente passa a marcha, já vai passando automaticamente, vai direcionando o volante, vai acelerando, vai freando quando é necessário, né? Então a gente tem uma memória, digamos que exploratória, muito mais do que falada. Eu não posso chegar para qualquer pessoa e ensinar a dirigir teoricamente, entregar o carro à pessoa e achar que a pessoa vai sair andando com o carro sem causar algum acidente, né? Bom, apesar da teoria, você só vai aprender se experimentar até que a coisa consiga realizar atividade. Então, nós temos aí esse exemplo, né, da direção, andar de bicicleta também, e assim outras atividades que requer atividades motoras, requer treinamento. Então não adianta só a teoria, requer a prática, tá? Bom, na semântica, ela envolve os conhecimentos organizadores do mundo. Por exemplo, lembramos do dia que o Brasil foi descoberto e quem o descobriu. Então, essa memória semântica é uma memória que faz sentido, memória do mundo, né? Memória histórica. A episódica é a memória autobiográfica, envolve os acontecimentos da vida de uma pessoa. Por exemplo, lembrar da sua formatura, o dia do casamento, entrevistas de emprego, de um aniversário, né? São memórias da sua autobiografia. Então, temos aí a semântica, que faz parte do mundo, e a episódica, que faz parte do eu, tá? E aí, olha que legal, né? Nós temos aí os sentidos, como que você aprende através do tato, da visão, do olfato, do paladar e da audição. Então, esses são os nossos canais de aprendizagem, né? Através deles que a gente vai aprender. Então, geralmente me perguntam assim: poxa, Gisele, mas quando há um canal desse, né, quebrado, digamos assim, por exemplo, ou a pessoa é surda, ou a pessoa é cega, ou ela não aprende de uma forma que possam conter esses 5 sentidos, né? Eu falo o seguinte: claro, né, que a gente tem que aprender pelos 5 sentidos, claro que há essa quebra quando as pessoas têm essa deficiência, algum tipo de deficiência. Então, o nosso cérebro, né, o nosso corpo, ele vai aprendendo de maneiras diferentes. Ou seja, vocês já repararam que uma pessoa com deficiência visual, ela tem a parte auditiva, não digo que só apenas muito mais aguçada, mas muito mais trabalhada, porque essa parte auditiva fica mais apta a reter a informação, né? Porque um dos canais de aprendizagem, no caso a visão, ele não consegue captar algumas informações, ou todas as informações visuais, né, no caso. Então, o que que faz? Vamos ouvir para compreender, tá certo? Bom, e aí a gente vai falar aí sobre o estilo de aprendizagem. Eu fico perguntando geralmente, né, aos meus alunos, às pessoas que eu conheço, qual o seu estilo de aprendizagem, como que você aprende? Às vezes a pessoa olha para mim e fala assim, hã? E aí eu brinco assim, olha, geralmente como professor, como que você quer ensinar a uma criança se você não sabe nem como você aprende? É importante entender como que a gente aprende. Como assim, Gisele? Como a gente aprende? Vamos lá. Geralmente dentro de uma sala de aula, a gente escuta o professor falar, tem pessoas que gostam de ouvir e escrever ao mesmo tempo, correto? Tem pessoas que não gostam de escrever, que acham que vai perder informação ali e ficam atentas, prestam atenção ao que o professor está falando. Outras, né, que tem que ver através de imagens para compreender melhor. Então, nos canais de aprendizagem, né, que são os nossos sentidos, lembra lá dos nossos sentidos para a gente aprender, nós temos os nossos canais como a gente tem um estilo de aprendizagem. Temos ele visual, auditivo e sinestésico. Bom, eu aprendo vendo, eu aprendo ouvindo ou eu aprendo fazendo, executando?
tá? Então, por isso que é importante a gente entender qual o canal de aprendizagem que a gente tem, correto? Vamos lá, como você aprende, o que distrai a sua atenção? Na coluna esquerda tem essas classificações. Como você processa a informação, como você interage com o ambiente que está sendo inserido ali no processo de aprendizagem e como que você organiza a sua aprendizagem, tá? Temos aí o visual, auditivo, sinestésico e algumas características deles. Vamos dar um exemplo. Bom, como você aprende? Se a pessoa é apenas pela modalidade visual, temos lá vendo, sendo capaz de fazer uma imagem imediata do que está recebendo como informação. Auditivo, ouvindo, sendo capaz de montar uma história com a informação que está recebendo. Ou sinestésico, fazendo, executando, sendo capaz de guiar-se pela experiência motora. Vamos aí, o que distrai sua atenção? Estímulos visuais em demasia ou conflitantes, grande número de informações recebidas. Um fato muito importante é a criança no processo de alfabetização, né? Nós temos lá uma sala linda, cheia de estímulos visuais. Até que ponto isso é bom, isso é positivo e até que ponto isso é negativo? Lembrando sempre que cada sujeito é singular, cada sujeito aprende da sua maneira, da sua forma e tem um estilo de aprender, correto? Então pensamos na seguinte situação, uma criança que tenha um déficit de atenção ou uma criança que aprende pelo visual, vamos colocar primeiro a criança que aprende pelo visual, ela tem ali múltiplos estímulos múltiplos estímulos visuais. Nesses estímulos visuais, ela vai ficar olhando um por um, categorizando e armazenando a informação. Para ela, ok, tá? Agora, para a criança que tem um déficit de atenção, em que a professora está passando um conteúdo, ela está ouvindo, tentando ao máximo se focar naquele conteúdo ali, mas nas paredes tem vários estímulos lindos, coloridos, figuras de patinhos, gatinhos, né? Várias figuras. O que a criança vai fazer, basicamente? Ela vai prestar atenção na professora, que não está com nenhuma ferramenta lúdica ali no momento, apenas falando teoricamente para que essa criança simbolize e armazene esse processo, ou aqueles múltiplos estímulos visuais. Ela vai olhar para o visual, né? Ela vai olhar para o que chama a atenção dela, né? E aí o que ela vai fazer? Ela olhando, ela está se focando naquilo que está chamando a atenção dela e ela vai perder os conteúdos teóricos que o professor está passando, ou a professora. Tá certo? Então, assim, cuidado. Realmente, professores de alfabetização, dosem esses estímulos nas paredes das salas, tá? Estímulo é bom? É. Estímulo visual é bom? É. Mas cuidado, porque dependendo da metodologia de ensino da sua escola, né, isso acaba que atrapalha um pouco, tá certo? Temos aí o processamento da informação. Como você processa essa informação? Tende a devanear quando está pensando? Pensa em ritmo rápido? Auditivo. Os olhos tendem a ficar fixos quando está pensando? Seus pensamentos ocorrem numa velocidade moderada? Ou sinestésico? Pessoas que tendem a olhar para baixo quando estão pensando. Seus pensamentos ocorrem em um ritmo mais lento. Sabe aquelas pessoas quando você está falando e a pessoa está olhando assim para cima ou para baixo, você acha que está viajando, mas a pessoa está ali ouvindo e tentando processar a sua informação, tá? Como que você interage com o ambiente? Verifica sempre o que está acontecendo ao seu redor? No visual. No auditivo, ouve o que está sendo dito à sua volta e não parece consciente de modificações do plano visual? Ou sinestésico, mais focalizado em si, bastante consciente do clima que o circunda, não parece consciente da atividade visual? Bom, estilos de organização. A percepção é global, percebe o todo e, se necessário, decompõe as partes da percepção inicial. No auditivo, organizados, depende de informações detalhadas e de instruções passo a passo, são orientados pela linguagem, repete para si o que deve memorizar. Ou sinestésico, organização gradual, criativa e divergente. Não há modelos definidos e estatísticos para aprendizagem. Chega a conclusões diferentes da maioria. Então, pessoal, olha só, a fonte é do livro Processamento Auditivo, Fundamentos e Terapias, de Ana Maria Alves.
editora Luviz. Essa tabelinha aí do estilo de aprendizagem é algo que vocês, quem é da parte de educação, né, tem que carregar para o resto da vida, porque a gente tem que entender como a gente aprende primeiro, para entender o nosso sujeito cognoscente. Quem é esse sujeito cognoscente? É o sujeito que aprende, tá? É o nosso aluno. Então a gente tem que entender o canal de aprendizagem dele. Olha, Gisele, como que eu vou dar uma aula, né, sabendo que cada um aprende de maneira diferente? Tá aí. É tentando entender o percentual da sua sala, quantas crianças aprendem dessa forma, né? Para você tentar levar ao máximo a sua aula nesse modelo de aprendizagem, de ensino, desculpa, tá bom? Então vamos lá. E aí nós passamos agora para falar da neuroplasticidade. Então, no próximo vídeo, vou falar para vocês como esse cérebro aprende, como ele armazena a informação, né? A gente vai fazer uma revisão aí desse conteúdo e vamos falar também dessa neuroplasticidade, né? Que é um termo aí muito utilizado na capacidade do cérebro se transformar, tá? Então, bom estudo, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo da nossa aula e vamos para o próximo módulo.